Então tá, quando a gente está trabalhando com serviço, alguns cenários são bem comuns, né? Como, por exemplo, eu tenho uma base de dados com múltiplos serviços compartilhando essa base e alterando essa base, alterando dados nessa base. Quando a gente tem essa realidade, nós já naturalmente causamos impacto. Um serviço vai impactar o outro, principalmente em termos de consistência. Aí eu vou até me apoiar, né, numa coisa que o Uncle Bob fala, ou seja, separe coisas que mudam por razões diferentes, né, e junte coisas que mudem pelo mesmo motivo. Então, assim, se esses serviços estão separados, houve um motivo para isso, e esse motivo provavelmente foi o contexto de dados, ou até mesmo a velocidade de mudança entre eles, ou escala, ou seja, você tem algumas características te fizeram separar, ou fez quem projetou esse serviço projetá-los de forma separada. Mas, ao mesmo tempo, talvez tentando ganhar tempo, tentando eliminar a redundância de dados, se apontou para a mesma base. Só que aí a gente cai no cenário de coisas diferentes, modificando uma mesma fonte da verdade. Será que as modificações desses dois serviços fazem sentido dentro do mesmo contexto? Porque se a gente aponta para a mesma fonte da verdade, então quer dizer que elas estão, em tese, no mesmo contexto. Outro problema, serviços sem base de dados, ou seja, os serviços stateless. E aí é um ponto importante. O serviço stateless, dependendo do que ele faça, ele não vai conseguir se recuperar. Então é importante que ele não esteja no meio, porque pensem comigo, ele está capturando dados de um outro serviço ou uma outra fonte de dados, executando alguma transformação e republicando ou armazenando essas informações em um outro serviço, em uma outra base de dados. Como é que ele se recupera em caso de falha? O que acontece se esse serviço falhar, se a rede falhar, se o outro serviço que ele vai receber as mensagens falhar, ou se a base onde ele está persistindo, onde ele está entregando o seu destinatário falhar? O que acontece? Então é importante que esse tipo de comunicação, de estrutura, ela ou seja descartável ou que ela tenha um estado interno operacional para que consiga se recuperar em caso de falha. E o terceiro é um serviço dependente. Quando eu tenho um serviço dependente, a estrutura de onde ele está pegando a informação, ela vai estar fortemente acoplada com ele, ou seja, ele depende, ele precisa seguir o formato do dado que está sendo exposto para ele. Essa dependência de como ela é projetada, ela pode nos trazer diversos desafios, porque os serviços precisam ser coordenados para serem atualizados, né? Na verdade, principalmente o serviço fonte, o serviço base, né, que está expondo informação. Mas e aí? Como é que eu lido com esses problemas, né? Como é que eu ganho velocidade e evito esses problemas? Então vamos lá. Aqui a gente começa a entender como atuar diretamente na integração. Porque se vocês observarem, só aproveitando aqui para mostrar mais uma coisinha. Se vocês observaram, a maioria dos problemas estão nos serviços. Até aqui, eu acho que valeria a pena a gente colocar uma outra rodinha aqui, ou expandir, né, essa não só para a comunicação, mas para a interface do serviço. Se vocês observarem, são pontos específicos, né? Assim, um está no destinatário, um está na origem, um está na comunicação, está na base de dados, mas o que causa esse nível de acoplamento? Talvez aqui fique mais explícito no exemplo do serviço dependente. Ele precisa seguir a estrutura que está sendo gerada ou publicada pelo serviço de origem.
Então o problema fica mais latente. E como é que a gente lida com isso? No software, a principal ferramenta de garantia de compatibilização, de geração de independência, né, ou de flexibilização é a criação de uma nova camada de indireção. Ou seja, a gente resolve basicamente qualquer problema criando uma nova camada de indireção. O que é camada de indireção? Uma nova camada de software. Se eu acesso um arquivo e eu não quero ficar dependente, eu quero suportar dois tipos de arquivo, então eu preciso criar uma camada que me possibilite implementar os dois tipos de arquivo, de maneira que a aplicação, ela simplesmente leia o arquivo e passa o caminho do arquivo e cada implementação vai ler esse arquivo de acordo com a sua lógica interna, a estrutura interna. A gente vê isso, né, sendo aplicado, por exemplo, nas camadas de acesso a dados, onde vários drivers de bancos de dados diferentes são implementados, mas em alto nível. A gente trabalha com, se conecta ao banco MySQL, ao Postgre, ao SQL Server, e a aplicação tem uma certa independência aí. Aqui é a mesma coisa. A gente precisa proteger o serviço. Qual é a característica do serviço que expõe a gente a esses cenários de problemas aqui? Então eu vou agora trabalhar primeiramente os serviços e depois aí eu dou uma dica em relação à comunicação. Como é que eu protejo um serviço contra a mudança? Digamos? Como é que eu deixo ele tolerante à mudança? Como é que eu evito que ele propague a mudança para outro serviço? Quando a gente está trabalhando em um ambiente de serviço, quanto maior o nível de coordenação necessário para manutenção do ambiente, mais complexo. Quem não trabalhou num ambiente onde as releases levavam meses, eu trabalhei em vários ao mesmo tempo. Hoje eu já consigo fazer soluções onde as publicações ocorrem de forma transparente o tempo inteiro. Mas e aí, como é que eu faço isso? Como é que eu consegui isso? Se vocês observarem aqui, eu coloquei a estrutura base, um serviço, ele tem entrada de dados, ele processa e ele sai, ou seja, ele publica, ele armazena, ele faz alguma coisa com a saída dele. Se vocês observarem, a entrada de dados e a saída de dados estão com a mesma cor. O que eu quero significar com isso aqui? Que ele não tem uma interface de contexto de domínio. Ou seja, esse serviço, ele está basicamente expondo o que ele recebeu. Adriano, mas poxa, o que isso tem a ver? Como assim? Então, o que é expor o que ele recebeu? Digamos que ele tenha recebido uma notificação de cadastro de produto. A produto foi comprado. Ele está processando essa mensagem de mudança e ele está gravando esses dados, está publicando esses dados para um outro serviço. Não importa se ele tem estado interno ou não, mas ele não está mudando a estrutura para o contexto dele, porque se o serviço ele está separado, então ele tem um contexto de domínio. Ele existe por uma razão, separado dos demais. Qual é essa razão? Qual é a finalidade desse serviço? Ao que ele está atuando? Se ele está recebendo um evento de notificação de pagamento, possivelmente ele está ali dentro de um contexto mais financeiro. Então, por que ele está pura e simplesmente replicando uma mensagem com a mesma estrutura original que ele recebeu? Até pode ser que tenha um evento, que o evento seja do nome diferente, ou sejam vários eventos, não importa. Mas eu estou publicando, eu acabo publicando, por exemplo, o nome dos campos do evento na entrada, ele, digamos, para se manter consistente, esses mesmos nomes são incluídos nos campos da minha estrutura de saída. E aí, toda mudança eu preciso mexer na cadeia inteira. Como eu não tenho o contexto ao qual esse serviço específico está inserido, eu até posso ter o contexto, porque se eu tenho serviço, beleza, mas o fato de eu não contextualizar as mensagens ao o contexto atual, mas sim ao processo, eu acabo obrigando ou propagando o impacto da mudança por todos os serviços que fazem parte daquela etapa do processo, ok?
E aí, como é que a gente resolve isso? Como eu falei com relação à camada de indireção, ou seja, a gente precisa quebrar essa relação entrada e saída. É necessário que este serviço propague a mensagem com a estrutura e os nomes relativos ao contexto do serviço que está publicando ou armazenando aquela informação.